A Coreia do Sul é um país pequeno e com poucos recursos naturais. Ela tem um território praticamente do tamanho do estado do Pernambuco, mas só pode utilizar 22% de suas terras para plantar. Ela também não tem muitos minerais, como carvão, gás natural ou petróleo. Além disso, ela está cercada por grandes potências que já dominaram no passado. Por tudo isso, a Coreia do Sul deveria ser um país pobre, mas não é. Ela tem a 10ª maior economia do mundo em termos de PIB nominal. Isso se deve muito ao sucesso de uma única empresa, a Samsung. Antes que houvesse uma República da Coreia e antes que houvesse uma guerra para definir a doutrina econômica da Coreia, a Samsung começou como uma loja de mercearia na Coreia do Sul, em 1938. O dono, Lee Byung-chul, não sabia que sua empresa seria a base de uma grande mudança econômica no país. Essa mudança foi chamada de Milagre do Rio Han pelos economistas. Agora, milagre é um pouco exagerado. No final das contas, o que levou o PIB da Coreia do Sul a um crescimento de 100 vezes em 40 anos foi a combinação de planejamento bem sucedido a longo prazo com oportunismo inteligente. Uma dessas oportunidades foi a Guerra da Coreia, que quase acabou com a Coreia do Sul em 1950. Em agosto daquele ano, as forças sul-coreanas tinham pouca terra para defender depois que o comunista do norte havia tomado tudo, menos este canto da península. Do ponto de vista sulista, foi o momento mais crítico da guerra. Mas a guerra e a reviravolta da Coreia do Sul nos anos que se seguiram criaram oportunidades. No meio dos escombros da guerra da Coreia, Lee mudou o foco de sua empresa. Ele comprou uma refinaria de açúcar e um moinho de lã baratos, porque os sul-coreanos precisavam desesperadamente de produtos cotidianos e comida. Ele também recebeu a ajuda do governo, que queria incentivar a indústria nacional. Com conexões políticas privilegiadas e um forte controle sobre a indústria vital, o grupo Samsung decolou. Assim, a Samsung cresceu muito e se tornou um conglomerado poderoso. Ela comprou um banco, uma seguradora e outras empresas. Lee ficou muito rico e tinha 19% de toda a riqueza da Coreia do Sul. A Samsung era um sucesso, mas a Coreia do Sul ainda era um país pobre e atrasado. Isso piorou quando os militares tomaram o poder em 1961. A Coreia do Sul cresceu muito economicamente com a ajuda de um novo líder, Park Chung-hee. Ele aumentou as exportações de produtos industriais e maximizou o capital humano investindo na educação das pessoas. A renda por pessoa subiu muito entre 1963 e 1978. O principal responsável por esse crescimento foram os conglomerados. Park tinha dito que ia acabar com os monopólios coreanos que se formaram de forma corrupta depois da guerra, mas ele mudou de ideia quando virou presidente e decidiu apoiar os conglomerados para que eles vendessem os produtos coreanos para o mundo. O governo deu aço barato, subsídios, empréstimos e isenções de impostos para as grandes empresas, como Samsung, LG, Hyundai, SK Group. Essas empresas eram controladas por famílias que tinham o apoio do governo. Elas ficaram conhecidas como chaebols, uma palavra que se tornou popular na Coreia nos anos 60 e 70. Nos anos 70 e 80, os chaebols dominaram a economia sul-coreana e exportaram seus produtos para o mundo. A Samsung fez TVs, chips e celulares. A Hyundai fez carros. E a LG abriu uma fábrica nos Estados Unidos. Os sul-coreanos começaram a questionar o papel dos chaebols na política e na sociedade, mas não podiam negar os benefícios que eles trouxeram para a vida das pessoas. A expectativa de vida dobrou de 1950 a 1990 e a mortalidade infantil caiu muito. Os chaebols continuaram crescendo no século XXI. A Samsung continuou se expandindo globalmente e dominando internamente depois da morte de Lee Byung-chul. Em 1987, seu filho Lee Kun-hee assumiu o comando da empresa. Apenas 7 décadas após a mudança perspicaz da empresa, a Coreia do Sul é a Samsung e a Samsung é a Coreia do Sul. Para o residente médio, é uma relação com a corporação tão profunda quanto com o governo em si. Talvez melhor demonstrado por uma única estatística impressionante. Ano após ano, cerca de 20% do PIB total da nação é composto pela receita do grupo Samsung.
A única entidade única que pode rivalizar com isso é o próprio governo sul-coreano, cujos gastos normalmente representam entre 20% e 25% do PIB. Esse impressionante grau de concentração econômica faz com que até mesmo os exemplos mais extremos do resto do mundo parecem rotineiros. A maior empresa do Japão, a Toyota, responde por cerca de 5% do PIB, enquanto a dos Estados Unidos, o Walmart, fica em apenas 2,5% do PIB. Uma quinta parte inteira de uma economia sendo atribuída a uma única empresa, especialmente uma única empresa controlada por uma única família em uma grande, avançada e diversificada economia. É absolutamente sem paralelo, mesmo em escala global. Sem dúvida, essa centralidade excepcional permeia a vida cotidiana. Os jovens, especialmente seus pais, tendem a se fixar no caminho singular em direção a tornar-se o chamado homem Samsung. É considerado o topo do sucesso ter passado por todos os obstáculos acadêmicos e sociais necessários para ser considerado digno de trabalhar na maior empresa do país. E, portanto, essa visão idealista é difundida em toda a sociedade sul-coreana. Personagens em busca de uma posição na empresa até viraram um clichê, como um ponto da trama no país, cinema e televisão. Assim como os jovens americanos podem sonhar em se mudar para Los Angeles para fazer sucesso em Hollywood, ou morar em Nova York para entrar no mundo dos negócios, as crianças coreanas se preparam durante toda a infância para se candidatar à oportunidade de se juntar a centro de testes junto com outros 100 mil participantes para fazer o teste de aptidão da Samsung, esperando obter uma pontuação alta o suficiente para chamar a atenção dos recrutadores. Centenas de milhares nem sequer poderão fazer o teste, e então apenas alguns milhares avançarão além dele, deixando legiões de jovens decepcionados que passam para a próxima camada na hierarquia social das carreiras, trabalhar para os menores e menos prestigiosos Chaebol, Hyundai ou LG. Para aqueles que não têm sucesso lá, eles passam para os pequenos e médios empregadores do país, um fato que eles tentarão esconder da família e dos amigos, devido à sua caracterização como fracasso. Esse foco centralizado pode ser atribuído parcialmente à medida que a Samsung permeou na vida sul-coreana. Quando você compra um smartphone na Coreia do Sul, você compra da Samsung. Quando você precisa de um seguro de vida na Coreia do Sul, você compra uma apólice com a Samsung. Quando você pega uma balsa na Coreia do Sul, você entra em um navio construído pela Samsung. Quando você vai ao parque temático na Coreia do Sul, você mais uma vez paga seu dinheiro à Samsung. Esta estrutura complexa e aparentemente aleatória do conglomerado reflete a forma como a Samsung seguiu e capturou oportunidades onde quer que existissem ao longo da história, e tem sido um fator crítico na continuidade do controle da família Lee sobre o império. Hoje, existem 59 grandes empresas subsidiárias à Samsung. Embora, como muitos aspectos da estrutura de propriedade da Samsung sejam uma definição vaga e subjetiva, nem sempre a família Lee tem a maioria das ações dessas empresas. Ela usa alguns truques para controlar as empresas com menos dinheiro. Por exemplo, imagine que a família Lee tem uma empresa que vale 50 milhões de dólares e quer comprar outra empresa que vale o mesmo. Em vez de comprar 100% da outra empresa, ela pode vender metade da sua empresa e comprar metade da outra. Assim, ela gasta menos dinheiro e controla as duas empresas. Depois, ela pode usar o lucro das duas empresas para comprar uma terceira empresa, sem pagar impostos, e assim por diante. A maioria das decisões comerciais importantes são resolvidas com uma maioria simples, o que significa que para aprovar um orçamento para o próximo ano, por exemplo, apenas 50% dos acionistas e mais um precisa votar afirmativamente. A família Lee usa o seu poder sobre as empresas para comprar outras empresas. Eles mandam as duas empresas que eles controlam usar o lucro para comprar uma terceira empresa. Assim, eles não pagam impostos e controlam a terceira empresa indiretamente. Eles também não precisam ter a maioria das ações para controlar uma empresa. Eles podem ter menos, se tiverem amigos entre os outros acionistas. A família Lee é muito respeitada e tem muita influência. Com esses truques, a família Lee criou uma rede de empresas muito complexas. Isso é difícil de entender até para especialistas em finanças, mas o que importa para a família Lee é ter o controle total do império da Samsung.
Mas essas estruturas são frágeis, especialmente quando alguém morre. A Coreia do Sul tem um dos impostos sobre herança mais altos do mundo, 50%. Isso significa que 50% dos ativos vão para o governo quando eles são passados de uma geração para a próxima. Portanto, se Lee Kun-hee, por exemplo, passasse 5 bilhões em ações para o seu filho, Lee Ji-yong, o herdeiro teria que encontrar cerca de 2,5 bilhões de dólares para pagar ao governo, o que ele provavelmente só poderia fazer vendendo 2,5 bilhões em ações, perdendo assim o poder de voto que elas conferem. Isso aconteceu em 2014, quando Lee Kun-hee, o chefe da família, teve um ataque cardíaco. O presidente do grupo Samsung sobreviveu, mas por pouco tempo. Enquanto ele estava em coma no hospital, Samsung Medical Center, seus filhos tiveram que disputar o poder e planejar como manter a Samsung na família depois de pagar os impostos sobre a herança quando ele morresse. Isso foi complicado. Os números não ajudavam e eles precisaram usar a imaginação, talvez até demais. Eles tiveram uma ideia: juntar duas empresas da Samsung, Samsung C&T e Char Industries, cada uma das quais, como duas das subsidiárias mais antigas da Samsung, atuavam principalmente como empresas holding. Mas o controle da família Lee sobre a C&T, controladora da Samsung Eletrônicos, Samsung Engenharia, Samsung Química e sócia de outras afiliadas, parcialmente pertencentes à C&T, estava desaparecendo à medida que investidores externos, cada vez mais hostis, continuavam a comprar. Se Lee Kun-hee nunca saísse do coma, o imposto sobre a herança de 50% seria um golpe fatal e o castelo de cartas desmoronaria. Portanto, um plano: eles fundiram a C&T e a Char Industries. A família Lee mandava mais na empresa Char Industries do que na C&T, então eles queriam juntar as duas empresas em uma só, mas para isso eles precisavam enganar os outros acionistas da C&T. Eles ofereceram uma troca de ações que favorecia a Char Industries e prejudicava a C&T. Assim, eles ganharam mais controle sobre o império por meio dessa nova empresa holding, fruto da fusão entre C&T e Shell, sem gastar nada com pagamento de impostos. Mas um fundo hedge americano chamado Elliott não aceitou essa proposta e tentou impedir a fusão. Ele disse que a Shell estava valendo menos do que eles diziam e que a troca de ações era injusta. Foi uma briga entre a família Lee e o fundo Elliott pelo império empresarial. A família Lee ofereceu uma troca de ações que era ruim para os acionistas da C&T. Eles queriam que o fundo aceitasse a fusão das duas empresas, mas o fundo Elliott foi contra a fusão. Eles acusaram a família Lee de estar ganhando dinheiro em cima dos acionistas da C&T. A família Lee precisava do apoio de 2/3 dos acionistas para fazer a fusão. Eles tinham uma parte dos votos, mas não o suficiente. Eles precisavam convencer o maior acionista da C&T, que era o governo da Coreia do Sul, detentor de 11,6% das ações por meio do Serviço Nacional de Pensões coreano, que era administrado pelo Ministério da Saúde e Bem-Estar do governo, que na época era governado pela presidente Park Geun-hye. A família Lee tinha uma amiga que era muito próxima da presidente da Coreia do Sul, Choi Son-sil. Isso quer dizer que se eles pudessem chegar à presidente Park por meio da Choi, ela poderia conseguir fazer com que a presidente interferisse no serviço de pensões para ajudar a família Lee na fusão. Era um segredo aberto entre os detentores do poder na Coreia do Sul que Choi, apesar de não ter nenhuma posição oficial no governo de Park, exercia uma profunda influência sobre a tomada de decisões da presidente, até mesmo ao ponto de escolher roupas, editar discursos e fazer propostas específicas de políticas. Na superfície, Choi trabalhava como dona de um restaurante italiano no bairro de Gangnam, em Seul, mas políticos e empresários eram frequentemente vistos subindo até o terceiro andar para seu escritório, onde ela solicitava doações para duas organizações sem fins lucrativos que ela havia criado, as fundações Mir e K-Sports, supostamente lidando com intercâmbios culturais e projetos relacionados ao esporte, mas na prática atuando como um topo do funil em um complexo e global esquema de lavagem de dinheiro. A Samsung, sob a direção de Lee Jae-yong, doou um total de 36 milhões de dólares às fundações de Choi, e embora ainda se saiba pouco sobre os mecanismos internos específicos, logo depois o Fundo Estatal de Pensões votou a favor da fusão da C&T e da Shell. A medida foi aprovada, as duas empresas se fundiram e a família Lee garantiu o controle do império da Samsung até a próxima geração. É claro que agora sabemos disso.
Sabemos como Park influenciou o fundo de pensão, sabemos como Choi influenciou Park e sabemos como Lee Jae-yong influenciou Choi. Claramente o segredo foi revelado, um enorme escândalo eclodiu. Park foi destituído e presa. Lee Jae-yong foi indiciado e preso, mas hoje tudo está praticamente de volta ao normal. Park foi perdoado e libertado em 2021, e um ano depois, também Lee Jae-yong, em 27 de outubro de 2022, após a morte de seu pai, em 2020, após anos naquela cama de hospital, Lee Jae-yong foi nomeado presidente do grupo Samsung. A ordem social foi restaurada, o poder da família Lee foi mantido. Esse é um refrão familiar. A família Lee tem problemas com a justiça. Lee Jae-yong, o filho do chefe da família, foi preso por suborno, assim como seu pai, Lee Kun-hee, em 2008. Mas os dois foram perdoados pelo presidente da Coreia do Sul, porque eles eram importantes para a Samsung e para o país. Eles também usaram o dinheiro e a influência para conseguir o perdão. Embora esse fosse um motivo declarado publicamente, Lee Kun-hee foi posteriormente revelado ter usado o suborno para convencer o presidente a perdoá-lo por suas acusações de suborno. Justificativas semelhantes foram usadas no verão de 2022. Com o perdão de Lee Jae-yong, a Samsung e grupos empresariais sul-coreanos e até mesmo a Câmara de Comércio dos Estados Unidos vinham fazendo lobby há anos por um perdão, e enquanto estava em liberdade condicional, Lee ainda atuava como líder de fato da Samsung, até mesmo se encontrando com o presidente Biden em maio de 2022. Então, 2 meses depois, o presidente Yoon Suk-yeol justificou o perdão de Lee de uma maneira direta, dizendo que como o único herdeiro familiar realista para a presidência da Samsung, sua liderança era necessária para orientar a maior empresa do país, enquanto ambos se recuperavam da pandemia do Covid-19. Essa justificativa não é tão absurda, embora indubitavelmente injusto considerando o grau absoluto de influência econômica que a Samsung tem sobre a Coreia do Sul. Pode ser pragmático. Os fins podem realmente justificar os meios, mas isso perpetua o ciclo que aparentemente não pode ser quebrado. A Coreia do Sul, especialmente políticos sul-coreanos, não podem sobreviver sem a Samsung, mas em certa medida a Samsung pode sobreviver sem a Coreia do Sul. Ela sempre pode reestruturar, realocar e reorientar-se para longe da nação a longo prazo. Essa estrutura de poder de uma empresa acima da nação é inerente a uma situação em que uma grande empresa existe em um país tão pequeno, mas é difícil acreditar que seja sustentável. As corporações não podem governar países, e o descontentamento público em relação à Samsung está crescendo à medida que as gerações mais jovens, sem a simpatia nascida da visão do papel fundamental da empresa na ascensão da nação, estão cada vez mais revoltadas contra o compadrio e a corrupção. É difícil saber qual casa de cartas vai desmoronar primeiro. Será a complexa estrutura societária que mantém a família Lee no controle, ou será o delicado equilíbrio de poder entre Samsung e Coreia do Sul, abalado pelas próprias pessoas que compõem a totalidade de ambas as veneráveis instituições?